Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manual de Fisiologia Humana. Nós estamos começando a unidade 2 do Guyton, que fala sobre fisiologia de membrana, nervo e músculo. E o tema da aula de hoje é o transporte de substâncias através da membrana plasmática. Eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença de concentração iônica do meio intra para o extracelular. Por exemplo, fora da célula tem muito mais sódio e dentro tem muito mais potássio. E hoje a aula é para conseguir entender os mecanismos que fazem com que essa diferença se mantenha. Essa diferença é muito importante para a manutenção da célula e para que ocorra o potencial de ação, que é o tema do nosso próximo vídeo. Então, até o final do vídeo, eu garanto que você que está aí queimando sua boca tomando café, vai ser capaz de conseguir entender os mecanismos que a célula possui para que ocorra a manutenção dessa diferença iônica. E se você gosta dos nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like maroto para fortalecer e para me ajudar a continuar gravando vídeo para vocês. No mais, espera só um pouquinho e solta a vinheta. Primeiro, lembrando de alguns conceitos, a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica e por proteínas que estão incrustadas nessa camada. Existem dois tipos de transporte de substâncias através dessa membrana, que é a difusão e o transporte ativo. No primeiro, na difusão, ela ocorre com substâncias que são lipossolúveis, ou seja, elas atravessam a membrana através da bicamada lipídica mesmo. Ou há também que utilizam as proteínas, mas que isso não gere nenhum gasto de energia para a célula. E o transporte ativo, diferente, é quando utiliza a proteína e isso gera um gasto de energia para a célula, ou seja, ela tem que utilizar ATP. Aqui nessa figura nós podemos ver a concentração do meio extracelular e aqui no meio intracelular. E como eu disse, a concentração de sódio fora da célula é muito maior que a concentração aqui dentro. E a concentração de potássio é menor aqui fora e maior dentro da célula. Essa é uma figura exemplificando isso que eu acabei de falar. Mostra as vias de transporte através da membrana. Aqui no primeiro exemplo, difusão, e aqui do lado, transporte ativo. Na difusão pode ser uma difusão simples, quando nós temos substâncias lipossolúveis que atravessam diretamente a bicamada lipídica, ou quando a substância atravessa aqui a proteína e isso não tem nenhum gasto de energia. Aqui na difusão simples, nós podemos dar o exemplo da água. As proteínas que fazem o transporte da água pela membrana são chamadas de aquaporinas, e elas não mudam a conformação, elas permanecem abertas, e a água tem uma livre passagem aqui sem nenhum gasto de energia. Ainda na difusão, só que agora na difusão facilitada, também ocorre o transporte de substâncias através de uma proteína, porém, diferente da difusão simples, ocorre uma mudança de conformação nessa proteína, porém ainda não gera nenhum gasto de energia. Aqui do lado nós temos o exemplo do transporte ativo. E aí sim, para que a substância venha aqui do meio externo para o interno, ou do interno para o externo, a célula necessita de energia, porque esse transporte geralmente acontece contrário ao gradiente de concentração iônico. Então, substâncias como o oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono, que são lipossolúveis, podem atravessar diretamente essa bicamada lipídica, e outras substâncias como a água atravessam a membrana através dessas proteínas, mas não geram nenhum gasto de energia para a célula. O transporte de substâncias através dessas proteínas, desses canais proteicos, não é desordenado. Não é qualquer substância que chega na proteína e consegue atravessar. Essas proteínas, elas têm duas características muito importantes, que são: elas são seletivamente permeáveis a algumas substâncias e a abertura e o fechamento das comportas dessas proteínas é regulado por sinais elétricos e também por sinais químicos. Aqui nessa figura nós temos a estrutura do canal de potássio, que fica na membrana plasmática. Esses canais permitem a passagem do íon potássio através da membrana celular aproximadamente 1000 vezes mais fácil do que permite outros íons como o sódio. Como podemos observar nessa figura, aqui no topo do poro nós temos uma alça que forma um filtro de seletividade aqui na proteína.
Lembrando que aqui em cima é o meio extracelular, aqui embaixo é o meio intracelular. Quando os íons potássio entram aqui no filtro de seletividade, eles encontram substâncias que revestem esse filtro, que identificam o potássio e permitem apenas a passagem do potássio. Portanto, se outra substância entrar aqui no filtro, ela será rejeitada e essa proteína não vai fazer o transporte da substância. Existem diferentes filtros de seletividade para vários tipos de canais iônicos, como sódio, potássio e cálcio. Agora há pouco, eu disse que as proteínas possuem algumas comportas que podem ser abertas ou fechadas eletricamente ou quimicamente. Aqui nós temos o exemplo do transporte de sódio e aqui embaixo de potássio. Aqui nós podemos observar que a superfície interna da proteína transportadora de sódio possui uma carga elétrica negativa. Essa carga negativa atrai os íons de sódio para dentro da proteína e fazem o transporte dele aqui através da membrana. Aqui, praticamente como uma extensão da proteína, nós podemos ver as comportas, que aqui está fechada e aqui está aberta. Aqui embaixo, aqui a comporta está fechada e aqui a comporta está aberta. Como eu disse, a abertura e o fechamento dessas comportas podem ser controlados por dois modos. Por variações da voltagem, que um exemplo ali no painel superior, existe uma forte carga negativa no lado interno da membrana celular, faz com que as comportas externas dos canais de sódio permaneçam fechadas. E se essa membrana interna perder sua carga negativa, essas comportas podem abrir abruptamente, permitindo assim então que o sódio entre na célula passando por esses poros. Esse processo é o mecanismo básico para a geração de potenciais de ação nas fibras nervosas responsáveis pelos sinais nervosos. A parte inferior da figura mostra que os canais de potássio se abrem quando a parte interna da membrana celular fica positiva, diferente dos canais de sódio, que é quando ele perdia a carga negativa. E a abertura desses canais é responsável em parte pelo término do potencial de ação, que se iniciou quando abriu o canal de sódio. Esse processo de potencial de ação de começo e término será discutido melhor no nosso próximo vídeo. E essas comportas também podem ser controladas através de um controle químico. Algumas comportas dessas proteínas dependem da ligação de substâncias químicas com a proteína, e aí isso causa uma alteração conformacional e ela abre ou fecha sua comporta. Um dos mais importantes exemplos de controle químico é o efeito da acetilcolina no chamado canal de acetilcolina. E esse tipo de comporta é extremamente importante para a transmissão de sinais nervosos da célula nervosa para outra, e da célula nervosa para células musculares. Aqui nessa figura, nós podemos ver o estado aberto versus estado fechado dos canais controle. Essa figura mostra uma característica interessante da maioria dos canais controlados por voltagem. Observe que o canal conduz ou não conduz corrente elétrica, ou seja, é do tipo tudo ou nada. Isto é, a comporta do canal ela abre em estalo e depois fecha em estalo. Ela ou está aberta ou está fechada. Por isso que é chamado de tudo ou nada. E em determinado potencial elétrico, ela pode abrir e fechar mais vezes, ou permanecer fechada por mais tempo ou aberta por mais tempo. A difusão facilitada, ela necessita de proteínas para fazer o transporte através da membrana. A difusão simples também utiliza a proteína, porém a proteína ela não muda sua conformação para fazer o transporte através da membrana. Como a difusão facilitada precisa que a proteína mude sua conformação, ela cria um teto na velocidade máxima de difusão. Na difusão simples, quanto maior a concentração da substância, maior a velocidade de transporte. Porém, na difusão facilitada, isso atinge um teto, porque a proteína não vai conseguir mudar a sua conformação tão rapidamente. Então nós temos aqui um exemplo do mecanismo da difusão facilitada, onde a molécula que vai ser transportada, ela se liga aqui, ela tem um sítio de ligação. Quando ocorre essa ligação, a proteína muda sua conformação, ou seja, ela fecha aqui em cima e abre aqui embaixo, e libera então essa substância aqui do outro lado da membrana. Diferente da difusão simples, onde não tem essa mudança de conformação, a substância ela passa mais rápido.
Como essa proteína muda a conformação, isso leva mais tempo e causa aquele teto na velocidade máxima de transporte por difusão facilitada. Um exemplo de difusão facilitada é o transporte de glicose para dentro da célula de músculo esquelético. A proteína carreadora que faz esse transporte da glicose para dentro da célula muscular se chama GLUT4. E essa proteína GLUT4 ela é acionada pela insulina, ou seja, a insulina entra em contato com essa proteína muda a conformação e coloca a glicose que está na corrente sanguínea para dentro do músculo. Por isso que uma pessoa que tem diabetes do tipo 1 que não produz insulina ou produz muito pouco, precisa aplicar insulina injetável. Porque se a pessoa não tiver essa insulina, por mais que ela tenha glicose na corrente sanguínea, essa glicose não vai estar disponível para a célula, ela não vai atravessar a membrana plasmática e a célula não vai conseguir obter energia para desempenhar suas funções. Alguns fatores também afetam a velocidade da difusão através da membrana. Aqui no exemplo A, nós temos uma diferença de concentração através da membrana. No lado externo da célula, nós temos uma concentração muito maior dessa substância, e no interior uma concentração maior. Quanto maior essa diferença aqui de concentração, mais rápido vai ser a difusão através dessa membrana. Um outro exemplo é a diferença de potencial elétrico dentro da membrana. Aqui do lado esquerdo, a concentração iônica negativa é a mesma dos dois lados. Aplicou-se então uma carga positiva aqui do lado direito da membrana, e essa carga positiva, como podemos ver aqui do lado, atraiu essas substâncias que são eletricamente negativas. E o último exemplo que pode alterar a velocidade da difusão é o diferencial de pressão. Aqui do lado esquerdo da membrana, com esse pistão, está representado um aumento da pressão. Quanto maior é o aumento da pressão desse lado, mais rápido vai ser a difusão dessa substância aqui para o outro lado. A substância mais abundante dentro do corpo humano é a água. E a água atravessa a membrana através das proteínas chamadas aquaporinas. Quando a concentração de água aumenta muito, a célula pode inchar, ou quando ela diminui muito, ela pode diminuir. O movimento da água através da membrana plasmática é chamada de osmose. Aqui nessa figura, nós temos o exemplo da osmose através de uma membrana plasmática. Do lado esquerdo, nós temos uma solução de água pura, e do lado direito, nós temos a solução de água com sal. A água ela pode passar facilmente através dessa membrana, e o cloreto de sódio ele apresenta mais dificuldade. A osmose propriamente dita é a passagem da água aqui do meio mais concentrado para o menos meio concentrado de água. Isso ocorre porque desse lado, como tem mais moléculas de água, elas se chocam muito mais aqui com a membrana desse lado, e isso faz com que a água passe do lado esquerdo aqui para o lado direito, equilibrando as concentrações dos dois lados. Como eu disse anteriormente, um dos fatores que alteram a velocidade da difusão através da membrana é a pressão. Se nós colocarmos uma pressão do lado direito dessa membrana e formos aumentando essa pressão até que a osmose seja interrompida, mesmo que a diferença de concentração da água ainda esteja diferente, essa pressão necessária para impedir a ocorrência da osmose se chama pressão osmótica. Nessa figura, nós tínhamos a mesma quantidade de água na câmara A e na câmara B. Porém, como do lado esquerdo nós temos uma solução, a água passou do lado B para o lado A. E essa diferença de pressão que ficou aqui na câmara B pode ser chamada essa pressão osmótica. Até agora, nós falamos sobre a difusão. A difusão ela ocorre sem gasto de energia. É como se uma molécula está no alto de uma montanha, ela pega a bicicleta e ela apenas desce. Ela vai a favor, ela não tem nenhum gasto de energia. Mas agora nós vamos falar sobre o segundo modo de transporte, que é o transporte ativo, que é onde gasta energia. É como se depois que essa molécula já desceu a montanha, ela tem que pegar a bicicleta e subir até o alto da montanha de novo. Ou seja, ela vai gastar muita energia para fazer isso. E nós temos dois tipos de transporte ativo na membrana: o transporte primário e o transporte secundário. O transporte primário é quando ocorre um gasto direto de ATP,
que é um exemplo a bomba de sódio e potássio. No começo do vídeo, eu disse que existe mais sódio fora da célula e mais potássio dentro. Isso ocorre por causa da bomba de sódio e potássio. Aqui nessa figura, nós podemos ver, aqui no meio interno ocorre a ligação de 3 moléculas de sódio e aqui no meio externo, 2 moléculas de potássio. Quando ocorre essa ligação, elas se invertem. As 2 moléculas de potássio entram na célula e as 3 moléculas de sódio saem da célula. Todo esse mecanismo gasta um ATP, transformando uma adenosina trifosfato em uma adenosina difosfato mais um fosfato inorgânico. E isso só ocorre por causa da enzima ATPase. Todo esse conjunto tem que ocorrer ao mesmo tempo. 3 moléculas de sódio aqui, 2 de potássio aqui, e aí a enzima ATPase gera energia para a proteína fazer o transporte aí das substâncias. Então, a bomba de sódio e potássio coloca 3 moléculas de sódio para fora e 2 moléculas de potássio para dentro. Se a gente ver, tem uma molécula positiva a mais saindo, e isso torna o interior da membrana plasmática eletricamente negativo comparado com a parte exterior da membrana plasmática. E isso é crucial para entender o potencial de ação que a gente vai abordar no próximo vídeo. Nós temos também o transporte ativo secundário, que é quando ele utiliza do transporte de outra substância para transportar uma segunda substância. E esse transporte ativo secundário é dividido em cotransporte e contratransporte. Aqui na parte de cima da figura nós temos um exemplo de cotransporte, que é chamado cotransporte de sódio-glicose. Nessas células, quando ocorre a ligação do sódio, ele necessariamente precisa de uma ligação de glicose aqui ao mesmo tempo. E essas 2 moléculas atravessam a proteína juntas. Elas não podem atravessar se as 2 não estiverem ligadas aqui no sítio de ligação. Já o contratransporte é quando o sódio entra na célula e a outra substância sai. Eles fazem o caminho inverso. Aqui nós temos o exemplo do contratransporte de íons de cálcio e aqui de hidrogênio. Quando o sódio entra na célula, o cálcio sai. E aqui, quando o sódio entra na célula, o hidrogênio sai. Na aula de hoje, nós vimos como ocorre o transporte de substâncias através da membrana. Vimos sobre a difusão, difusão simples e difusão facilitada, e sobre o transporte ativo, cotransporte e contratransporte. No próximo vídeo eu vou aprofundar um pouco mais sobre a bomba de sódio e potássio e a diferença das cargas elétricas do interior e exterior da membrana, e como isso é importante para gerar o potencial de ação. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!